9h28, nós estamos de volta com o TV Mar News e a gente já vai diretamente para o nosso quadro Emprego e Renda. E hoje a gente vai falar sobre como é que anda o transporte público para o trabalhador. Vamos receber então aqui Israel Lessa. Bom dia, Israel, tudo bem? Bom dia, Paulana. Bom dia a todos. Nós fizemos uma visita ao terminal de ônibus do Benedito Bentes para mostrar ao alagoano, ao maceiense, qual é a realidade, o sofrimento do trabalhador, da dona de casa, né, do estudante que quer chegar no horário de poder assistir a sua aula, do trabalhador que não pode perder tempo, né, e tem que fazer o trabalho dele todos os dias da semana, mas infelizmente Paulana sofre com o transporte urbano, o transporte de passageiros, o transporte urbano aqui de Maceió. Então, eu queria que rodasse aí, tem uma externa que nós fizemos, eu acredito que vai demonstrar claramente, as pessoas, é claro, que conhecem, né, sabem que esse problema é antigo, mas vamos lá, vamos assistir essa externa. Paulane, hoje nós estamos aqui no terminal de ônibus do Benedito Bentes. Nós vamos falar sobre o transporte público aqui de Maceió. É sobre a qualidade do serviço prestado, principalmente para o povo aqui do Benedito Bentes. Acompanhe com a gente. E chega o ônibus aí, a gente nessa fila, a gente perde o ônibus e deixa de trabalhar, chega atrasado, o patrão às vezes não entende. A empresa tem que botar mais ônibus, a gente precisa de ônibus. Olha, a gente tem que descer na frente do terminal para entrar, para pagar a passagem, para seguir. Pô. Qual é a sugestão aqui do senhor para que isso aqui melhorasse? Mais ônibus para a gente, é o que precisa, a empresa botar mais ônibus. Então vocês estão vendo aí como é que está hoje, né? São pouco mais de 5h30 da manhã e olha o que acontece aqui no bairro do Benedito Bentes, no terminal de ônibus do Benedito Bentes. A quantidade imensa de pessoas, uma hora como essa, né, querendo ir para o seu trabalho, e a gente percebe que o volume, né, de transporte para levar essas pessoas, uma hora como essa, é muito pouco, né? Olha a dificuldade por qual elas estão passando. Isso aqui deve ser todo dia. Nós vamos conversar com o pessoal para saber deles qual a informação que eles têm a respeito dessa labuta todos os dias, nessa dificuldade. A qualidade é zero. A gente aqui, ó, fica aqui a mercê. Sai um ônibus, sai outro, tudo cheio. A gente aqui anda igual um maracujá de gaveta, tudo assim, ó, empilhadinho. Isso é todo dia? Todos os dias. Isso aqui é todo dia essa situação. As pessoas devem chegar aqui por volta de 4, 5 horas da manhã e até uma altura dessa, já vão dar 6 horas, as pessoas ainda não foram para o seu destino. Maceió é assim, ó. A Real Lagoa, o que é que faz? Isso é uma prisão. Tá com mais de meia hora que estamos aqui, ó, os ônibus tudo ali parado, ó. Ok, agora você chega, sai, acorda 4, 4h30 da manhã, aí chega aqui cedo, o que é que adianta? Você tá na fila até uma hora dessa. Isso é todo dia assim? Todo santo dia. Todos os dias, todos os dias. É um absurdo, né? Porque não tem condições de a gente andar de ônibus, os ônibus muito cheios, calor terrível e a passagem aumentar, não tem condições disso. Tem ar-condicionado nesses ônibus? De jeito nenhum, nem me sonho. Mas eles são limpinhos, pelo menos são limpinhos. Tem umas baratinhas, né? A gente encontra umas baratinhas, mas fazer o quê, né? Eu não sei como o Ministério Público vê. Agora é a CMTT aumentando o preço da passagem, os empresários nem aí, o prefeito pior ainda, que não toma uma posição, os vereadores pior. Eu não sei como o Ministério Público não enxerga isso não. O que é que está acontecendo? Eu acho isso uma palhaçada, não vale a pena não, pô. Vale a pena não. Os ônibus não são muito confortáveis, entendeu? Tem ar-condicionado? Não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado? Não tem. Muitas vezes a maioria dos elevadores está quebrado. E aí, para entrar no ônibus? Eu peço ajuda, muitas vezes quando eles botam num canto que seja adequado, dá para entrar. Mas quando não bota, eu peço ajuda. Chega atrasado, não? Tem dia que a gente chega, assim, aí eles mandam a gente voltar para casa, porque, né? E o que é que você acha? Você como um jovem estudante, o que é que você acha que tem que ser feito pelo transporte público aqui do Benedito Bentes? Que tem que aumentar, né, mais o número de ônibus. Se não tiver segurança aqui, a gente apanha aqui bonitinho, dos invasão. Dos invasão como? O povo que não respeita as filas. Então tem essa fila aqui, né? Tem que ter um Quem segurança. fica aí do lado não entra, não. A gente não entra porque o pessoal fica aí do lado e invade. Esse é o dia a dia do trabalhador aqui de Maceió. Cadê o ar-condicionado, motorista? Na natureza. Bicho, isso aqui é o dia todinho assim? Todos os dias. Você mora onde? Próximo do Benedito, próximo do shopping. Essa é a realidade.
Todos os dias a mesma coisa. Ônibus cheio, demora a passar. Tem que melhorar, porque a gente sai de casa às 5 horas da manhã, tem que esperar 3, 4 ônibus para poder descer lá para baixo, topado. É um absurdo isso, é um absurdo. E o bichinho aqui não tem ar-condicionado, não? Não tem nada. E tinha que voltar direto como era, vir de lá, direto para os conjuntos, né? Até jogar a gente aí no terminal, a gente ficar, ó, 40 minutos, meia hora, 1 hora, para poder pegar uma integração para chegar em casa, não. Que a gente paga a passagem toda, né? Meia não. Esse aqui é o dia a dia do trabalhador aqui de Maceió. Infelizmente, a gente percebe o sofrimento do maceiense no dia a dia de ir para o seu trabalho, de ir para a faculdade, de ir para a escola e alguma coisa tem que ser feita. É isso aí, Porlane. Essa é a realidade do transporte público em Maceió. Sem qualidade, sem conforto e sem segurança. Falta equilíbrio entre o valor da passagem e a qualidade do serviço. No final, quem paga o preço é a população. Muito bom material, parabéns. E a gente percebe nesse vídeo, né, que não está fácil o transporte público para os trabalhadores, Israel. Infelizmente as pessoas, né, sofrem isso todos os dias, né, são todos os dias da semana e está um caos, né, Porlane? O que mais as pessoas falaram lá foi a questão da falta de ônibus. Então, a gente percebe aí que o núcleo, aí, o maior problema de tudo isso é a falta de ônibus. E para se resolver isso não é fácil, né? Agora, recentemente, o Conselho da SMTT autorizou o aumento da passagem de 3,65 para 4,10, né? É um terror. Isso aí, inclusive, esse aumento prejudica como é que eu posso dizer assim, que o transporte continue com essa precariedade, porque é uma bola de neve. As empresas precisam de passageiros, mas ao mesmo tempo vários motivos que nós levantamos, a falta de passageiros, né? A qualidade péssima do serviço e outros serviços sendo ofertados, como o transporte alternativo, o próprio Uber, o mototáxi. Isso aí vai tirando, né, os passageiros de dentro do ônibus e o que acontece é eles diminuem as empresas diminuem a quantidade de ônibus e aí o retrato é esse, né? Lá no Benedito Bentes, os ônibus superlotados. E a saída, infelizmente, a gente não vê, principalmente a Prefeitura e o Ministério Público numa hora dessa. Onde é que está o Ministério Público numa hora dessa, entendeu? Você já citou aí a questão do valor da passagem, né? Infelizmente, a gente tem esse cenário e tem esses aumentos constantes do valor da passagem. É justo? Não é justo, não é justo. A gente sabe que se houvesse hoje mais de 650 mil pessoas são impactadas por esse problema do transporte público, a gente não percebe uma saída, né? Não vê nenhum tipo de atitude sendo tomada. A Prefeitura, infelizmente, o órgão que encaminha esse assunto é a SMTT e parece que ela está ali, né? Nem resolve a questão da diminuição da passagem, que não pode ser aumentada. Inclusive, tem empresários que defendem que a passagem, o valor da passagem tem que ser diminuída. E tem uma lógica no que eles falam. É claro que precisa que o imposto que nós pagamos subsidie o transporte público. Estados, municípios como Porto Alegre, no sul do país, têm tentado sair desse tipo de problema. Inclusive, tem um projeto lá onde engloba várias saídas para essa questão do transporte público, e aqui eu poderia dizer uma delas, é que eles lá estão tentando criar uma espécie de uma taxa. É claro que nós estamos falando de um município que é totalmente diferente aqui de Alagoas. Não estou comparando e nem dizendo que isso aí tem que ser trazido para cá. Mas eles lá buscaram saídas. Porto Alegre está cobrando de todos os motoristas que circulam na cidade e que a placa não é do município de Porto Alegre, está cobrando uma taxa. E essa taxa é para cobrir
o transporte público. Ao mesmo tempo, também lá estão querendo cobrar 28 centavos por quilômetro rodado dos aplicativos, não dos motoristas de aplicativo, mas sim da empresa de aplicativo, a Uber, 99, enfim, pagar 98 centavos para agregar um fundo para poder financiar o transporte público. Aqui em Maceió, a gente tem técnicos, a gente sabe que, inclusive, planos, projetos e levantamentos para tentar resolver isso aqui, a gente sabe que tem. Infelizmente, parece que é mais fácil para a prefeitura ficar só olhando o caos e a situação diária das pessoas dessa forma. E a gente ainda tem a problemática do tempo que se perde para se deslocar numa cidade relativamente pequena, que é Maceió, para se deslocar de um ponto ao outro, tempo que esse trabalhador perde. Isso se chama perda de vida. As pessoas, a maior reclamação lá também é a quantidade de hora, de tempo que eles perdem, né? Se acordar ou chegar num terminal de ônibus às 4 horas da manhã. Eu estava lá e vi que eram 5h30, 5h40, eu fiquei até lá umas 6h30 da manhã, e ainda tinha gente, muita gente, que estava esperando o ônibus. Então, essa questão é perda de vida. Essas pessoas deixam de ter uma vida com as suas famílias, né? Deixam de estudar, deixam de se preparar, deixam de ter lazer. E esse problema não é só na ida, não. Na volta é do mesmo jeito ou pior. Então, a gente está aí com uma sociedade cansada, uma sociedade estressada, e não é só o usuário que sofre. Os próprios funcionários. Você imagine um cobrador de ônibus num ônibus como esse. O cara sabe que a qualquer momento pode sair da empresa, por quê? Porque está havendo a substituição da mão de obra, daqui a pouco não vai ter mais cobrador, eles sabem disso. E ainda mais o sufoco de estar ali, vendo o estresse das pessoas reclamando, as pessoas a qualquer momento podendo ser assaltadas. É claro que baixou mais um pouco desse número de assaltos, mas é um estresse. O próprio motorista de ônibus. Você imagina os caras numa situação, é um caos, eles vivem um caos no seu dia a dia, infelizmente. A gente tem aqui as imagens para você que está acompanhando. Olha só, toda essa experiência vivenciada, trazida por Israel Lessa no nosso quadro Emprego e Renda. Muito obrigada pela sua participação aqui, Israel. Gente, a gente vai encerrando, então, o nosso TV Mar News. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela sua audiência. Voltamos a nos encontrar amanhã, então, às 8h30. E você fica, então, com as imagens dessa experiência do que é o transporte público aqui na nossa cidade. É um caos.